Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Tutor Brasil. Aqui é a professora Kelly Schweizerski e vamos dar continuidade ao nosso curso de programação em C. Bom pessoal, então vamos agora trabalhar com o item chamado fila. A gente trabalhou com pilha e ele é muito parecido. Bom, uma fila, ela é uma estrutura de dados que a gente usa o método FIFO. Isso daqui quer dizer o quê? First in, first out. Primeira entrada e primeira saída. A ideia fundamental da fila é o seguinte: a gente só pode inserir um novo elemento no final da fila e só podemos retirar o elemento do início. Então veja que ela é diferente da estrutura que a gente utilizou nas aulas anteriores aí de pilha. A pilha, o último elemento que a gente coloca é o primeiro elemento que a gente retira, correto? E na fila já é o oposto. O último elemento que a gente coloca, ele vai ficar ali. A gente vai tirar lá, a gente só pode tirar o elemento que tiver na primeira fila. Bom, eu trouxe aqui para vocês um programa que a gente vai fazer um teste, ok? Justamente dessa fila, para a gente entender como é que ela funciona. Então aqui eu chamei as bibliotecas, padrão nossas, não tem nenhuma novidade. Aqui eu criei algumas funções de entrada, de lista, do histórico, utilizando os ponteiros, e para excluir caso precise. Então nós temos aqui do tipo inteiro um contador. Aqui ele vai fazer uma sequência do nosso histórico, qual é o próximo da fila, e aqui ele vai recuperar a posição da fila. E aqui a gente vai ter um vetor aí de até 100 itens. E fila, aqui a gente escreve dessa forma, ok? QE. Aqui eu chamei uma função int. Na função int, eu primeiro iniciei com o valor 0 e igual a 0, nosso contador. Coloquei um for com igual a 0. E a nossa fila, o nosso item, vai poder armazenar até 100 nomes, por exemplo. E aqui nós temos um incremento. Aqui eu estou chamando a minha fila na posição i, de acordo com ele estiver aqui. Aqui eu estou chamando as funções. A função de entrada, a função que apaga o primeiro item da lista, e aqui o getChar, que a gente viu lá no comecinho do curso, que é só para ele parar a tela. Tá? Aqui ele vai imprimir algumas coisas para o usuário, e aqui a gente está chamando as funções. Aí aqui embaixo, nessas funções aqui de baixo, eu criei assim. Coloquei o nome da minha função QEnter, para que quando o usuário pressione o Enter, ele saia da tela. Tá? Então, por exemplo, o usuário não quer preencher os 100 nomes. Ele quer preencher somente 5 nomes. Então, quando ele apertar o Enter sem que esteja alguma coisa armazenada, ele vai sair da tela. Então, aqui eu só coloquei pedindo para que ele imprima na tela, para ele fazer a verificação. E aqui ele vai fazer a verificação do que tem naquela tela. Então, ele vai guardar o endereço na memória, caso ele tenha alguma informação. E caso ao contrário, né, caso não houver nenhuma informação, nosso while, ele vai sair de dentro do programa. Tá? Então, todo o programa ele está aqui. Bom, aqui é a informação da lista. Aqui é um elemento de matriz, a gente já viu isso. Então, ele vai utilizar, igual lá as aulas de matriz que a gente viu, sempre fazendo um incremento do elemento. Aqui nessa parte de baixo nós temos um item que ele vai guardar as opções na memória. Então aqui nós estamos chamando a fila, aqui a gente está chamando a store, e aqui o índice da fila, né? Bom, e aqui ele vai mostrar se caso o usuário queira apagar alguma informação, então está aqui. Bom, vamos compilar e executar esse programa para a gente entender um pouquinho mais. Olha só, primeira coisa que aparece aqui para o usuário é para que, se ele quiser apertar o Enter,
ele vai sair do programa. Então, a primeira coisa que ele vai fazer, ele está aqui, ó. Ele está nesse void aqui, nesse key-enter. Então, aqui ele vai pedir um nome. Por exemplo... Aí ele vai passar de novo pelo looping, porque ele verificou que não é o enter, e vai pedir de novo. De novo ao mesmo valor. Então, novamente. Ok? E quando o usuário dá um Enter, ele vai aparecer isso daqui na tela. Todos os itens da fila. Então, ele vai mostrar o elemento 1, 2, 3, 4 e 5 da fila. E depois ele aparece aqui, ó, os elementos da fila, depois do deletado, que ele deletou, no caso aqui, o item número 1, ele deletou. Então, aqui, ó, o número de elementos restantes na fila, 4. Então, o que ele fez? Ele pegou o primeiro item da fila, que é o que a gente viu, que esse é o intuito. Se a gente inserir 10 itens, ele vai mostrar para o usuário final 9. Tá? Então, ele vai substituindo. E aqui ele vai ter essa informação. E aqui ele já aparece, ó, a fila depois do delete, do FIFO que a gente digitou ali, ele apareceu somente os 4 itens. Tá? E ele já apresentou aqui para o usuário o número de elementos restantes 4. Então, pessoal, é assim que funciona uma fila. Ele armazena as informações e vai sempre substituindo o último número que a gente... a primeira coisa que a gente armazenou, ele vai descartando. Esse código aqui tá lá no programa do Codex, dá uma olhada lá nele, compila esse código para ver se você ficou com mais alguma dúvida